Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e aqui falamos de Ceará todos os dias pra vocês, pra gente ficar ligadinho em tudo que acontece com o nosso time do coração. E nesse vídeo aqui vamos falar um pouco dessa fase tenebrosa que nós estamos passando dentro de casa nas últimas partidas com o nosso alvinegro. Então, vamos pra vinhetinha que a gente tem muito o que conversar nesse vídeo aqui. Cuida! Vamos lá, meu povo, papoca o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Esse aqui é o canal do Gigante Alvinegro, onde falamos no nosso vozão todo dia pra vocês. E geralmente esse vídeo é o nosso Bom Dia Vozão, é um vídeo onde eu trago mais um noticiário. E aqui eu até vou trazer algumas informações pra gente ficar ligadinho, mas eu quero abrir uma conversa com vocês aqui nesse vídeo. E como vocês devem ter visto na thumb, esse vídeo é sobre a nossa fase atual dentro de casa. Porque das últimas 6 partidas dentro de casa, o Ceará fez apenas 4 pontos em 18 possíveis. Ou seja, nós temos 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Vitória essa contra aquele Bragantino que estava perdendo para todo mundo e o empate milagroso contra o Flamengo. Fora isso, foram 4 derrotas para Atlético Mineiro, Corinthians, Mirassol e agora para o Juventude. Então, é uma temporada um pouco mais esquisita dentro da Arena Castelão, se é que eu posso chamar assim, porque no ano passado nós tivemos como trunfo justamente o nosso estádio querido, a Arena Castelão, né, onde a torcida que não deixa de empurrar, o Ceará tem das maiores médias de público da Série A, se eu não me engano é a 6ª ou a 7ª maior média. Então a torcida está presente com médias acima de 30 mil torcedores na arena, que é uma média boa para o futebol brasileiro. Então eu queria entender o que está acontecendo. E eu acho que a pouca quantidade de pontos, principalmente dentro de casa, é reflexo de uma boa defesa, mas também de um ataque inoperante. Por que eu digo um ataque inoperante? Nessas 6 partidas, onde nós conquistamos apenas 4 pontos, nós só fizemos 2 gols. O gol do empate contra o Flamengo e o gol da vitória contra o Bragantino. Contra o Atlético foi 1-0 para eles, contra o Corinthians 1-0 para eles, Mirassol 2-0 para o Mirassol e contra o Juventude agora 1-0 Juventude. Então, essa inoperância do ataque do Ceará é o que, ao meu ver, vem prejudicando muito o nosso desempenho dentro de casa. Ano passado nós fomos o melhor ataque da Série B. Tínhamos aquele ataque fenomenal com Eric Puga, Saulo Mineiro e o Ailon. Ailon esse que ainda está no nosso elenco e que hoje, eu vou ser muito sincero aqui com vocês, não deveria estar como titular, que vem sendo nas últimas partidas. Não tem nível, não agrega, não ajuda. Ah, Gigante, mas ele fez o gol contra o Bragantino e não fez mais nada. Ele só fez o gol naquela partida. A partida dele contra o Bragantino foi ruim. Ela foi ruim, mas ele fez o gol. E geralmente quem faz o gol é inibido de críticas. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso criticar. Então, ao meu ver, é isso que vem principalmente prejudicando o desempenho do clube. Aí eu me pego. Nós jogamos 10 partidas desde que retornamos do Mundial de Clubes. Desses 10 jogos, eu vou contar aqui com vocês. O nosso retorno foi contra o rival. Então, 1 vitória. Aí perdemos para Corinthians, perdemos para Inter, perdemos para Mirassol. Ganhamos do Cruzeiro. 5 jogos, 2 vitórias. Pegamos o Flamengo, 1 empate. Perdemos para o Palmeiras, vencemos o Bragantino. Aí agora empatamos com o Grêmio e perdemos para o Juventude. Em 10 partidas nós conquistamos 9, 10, 11 pontos em 30 possíveis.
é um desempenho um pouco acima de 33%. Deve dar algo em torno aí a 35% de aproveitamento. É aproveitamento de zona de rebaixamento que o Ceará tem após a pausa do Mundial. Nós estamos hoje em 10º colocado? Estamos. Porque a turma lá de baixo... Aliás, estamos em 11º porque a rodada encerrou. O Internacional venceu sua partida no Beira-Rio contra o Fortaleza. E hoje nós estamos em 11º. Mas porque a rodada nos ajudou. E mais no final do vídeo eu vou passar pela rodada para a gente ver como ficou a tabela do Brasileirão com o final da rodada 22. Mas voltando ao desempenho do clube, são 35% aí de aproveitamento depois da volta do Mundial de Clubes. É um aproveitamento que, se continuar assim, nós vamos para a Série B. Sendo bem sincero com vocês. E o que acontece? Qual o motivo do vídeo? Qual o motivo da crítica? É que o Ceará fez 5 contratações na janela e 8 dispensas. Então, ao meu ver, esse equilíbrio já está errado. Porque se saem 8, deveriam ter chegado no mínimo mais 8. Porque se essas 8 peças estavam aqui é porque, teoricamente, eles eram úteis. E como é que sai 8 peças e só chegam 5? E eu vou fazer mais uma pergunta. Das 5, 2 não estrearam. E a gente pode até pegar a minutagem aqui dos que jogaram. O Vini é até mais fácil. Jogou 20, 25 minutos. O Rodriguinho não deve ter nem isso, porque entrou no final dos 2 últimos jogos. Paulo Baia deve ter um pouco mais, mas se juntar os dois tempos que entrou, se duvidar, ele não tem nenhum tempo inteiro jogado. E nós tivemos 10 partidas. E em 10 partidas, nós não tivemos qualificação de elenco. Estranho seria se esse time tivesse uma melhora, mas não teve. Por que será? Porque durante toda essa janela, não teve qualificação no elenco titular. Não teve qualificação. Não chegaram peças aqui para bater o pé na porta e dizer, eu tô chegando aqui para ser titular. Não tiveram essas peças. Chico da Costa chegou lá no Mirassol esse que ganhou nessa rodada de 5-1 do Bahia. Esse time, sim, mostra que quer ir além no Campeonato Brasileiro. Chico da Costa já fez 5 gols no Campeonato Brasileiro desde que chegou. E ele chegou no começo da janela. Olha aí. O Mirassol fazendo uma contratação que deu certo, né? Quem diria? Quem diria que contratar para o time titular renderia o jogador ajudar? Quem diria isso, né? Imagina. Então, para mim, a explicação pelo baixo desempenho dentro de casa, pelo baixo desempenho depois da volta do Mundial de Clubes, se dá pelo simples fato do Ceará não ter se reforçado. Ah, Gigante, mas não chegaram 5 nomes? Tu acabou de falar? Chegaram. Mas os caras não jogam. Como é que eu posso dizer que eles são úteis? Como é que eu posso falar que esses jogadores que chegaram vão ser úteis para o restante da temporada? Os caras acabaram de chegar. A janela fecha na terça-feira. Vocês acham que vem mais alguém? Não vem. Acabou. É esse elenco aí por mais 17 rodadas. E amarrem as almas. Salve-se quem puder. Cara, vai ser um final de temporada melancólico para o Ceará. E isso é culpa da diretoria do clube. E quando eu falo diretoria aqui, entendo como departamento de futebol, capitaneado pelo senhor Haroldo Martins e Lucas Drubsky, que não conseguiram enxergar as fragilidades do elenco. Não conseguiram. Eles não conseguiram enxergar que esse elenco precisa de pontas mais agudos para serem titulares. Ah, mas o Bahia ainda pode jogar. Pode. Ele pode jogar e pode ajudar. Mas o meu panorama é de hoje. O meu panorama ele é de hoje. Esses caras podem começar a jogar, podem começar a ser titulares a partir da partida contra o Vasco? Podem. Mas eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. A única coisa que eu consigo aqui analisar é o que eu estou vendo na minha frente. E o que eu estou vendo na minha frente, infelizmente, é ruim. É um ataque inoperante, um meio-campo que não cria, que não tem triangulação e que a única jogada do time é bola na área, é cruzamento. Infelizmente, é o que vem acontecendo com o Ceará.
falta criatividade a esse time. Eu não vou deixar aqui de ser verdadeiro e falar que eu acho que falta trabalho no Ceará, porque na minha visão não falta. O técnico Léo Condé treina esse time. Só que esse time ele é treinado para se defender. Ele não é treinado para atacar, ele não é treinado para fazer gols. Geralmente quando faz, o Ceará se retrai, o Ceará recua. Por isso que muitas vezes toma empate, toma pressão no final dos jogos, não consegue ganhar por muito mais do que 2 gols de diferença. E olha que foram raras as vezes. Nós temos 7 vitórias no campeonato, 5 delas por 1 gol de diferença. 1 gol apenas. E detalhe, a vitória contra o Grêmio, que foi por 2 gols de diferença, o segundo gol saiu na última jogada da partida, após uma defesa absurda do Bruno Ferreira, que poderia ter rendido um empate. Então esse time faz poucos gols, esse time é pouco ofensivo. É pouco. É muito pouco. É inoperante muitas vezes. E também passa pela deficiência muitas vezes dos atacantes. Os caras perdem muitos gols, tomam decisões erradas. E infelizmente isso acaba acarretando na situação que nós estamos hoje. Eu não estou aqui para atacar pedra, não estou aqui para atacar hate. Eu simplesmente estou analisando o momento e tentando entender o que aconteceu com o melhor ataque do ano passado da Série B. E de novo, eu sei que os jogadores não estão mais aqui, mas o técnico é o mesmo. Por que que ano passado o Ceará conseguia fazer tanto gol e esse ano o Léo Condé não consegue fazer um time para frente? É simplesmente a falta do Pulga e a falta do Saulo? Não conseguimos trazer jogadores com características parecidas? Aí a gente já pula de novo para o departamento de futebol, que não conseguiu repor peças para fazer um trabalho que o técnico Léo Condé fez no ano passado. E isso me pega bastante. Esse foi o desabafo da gente. Vamos passar agora pela tabela, né, do Brasileirão. Vamos ver como é que foram aqui os jogos, né, da rodada 22. Tá aqui a tabela. Pronto, tabela aberta. Vamos ver aqui como é que ficou a classificação. Vamos ver primeiro os jogos, né? Depois a gente vê a classificação do Brasileirão, né? Primeira partida da rodada foi a nossa. A derrota contra o Juventude. Botafogo, que conseguiu um baita resultado contra o Bragantino. Venceu por 4-1. Cruzeiro, que venceu o São Paulo ontem no Mineirão. Aí hoje nós tivemos um jogo do Santos com o Fluminense, que para nós foi um baita resultado, porque segura o Fluminense e segura o Santos. Então pra gente foi um bom resultado. Um surpreendente empate de Flamengo e Grêmio no Maracanã. Surpreendente mesmo, a boa fase do Flamengo foi barrada pelo Grêmio. Um empate também entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Mais uma partida que o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians. Um chocolate do Mirassol em cima do Bahia lá em Mirassol. A vitória do Vitória, ou o triunfo do Vitória, contra o Atlético Mineiro dentro de casa. Um jogo maluco de Sport Recife 2 e Vasco da Gama 3. E a derrota do Fortaleza por 2-1 para o Internacional. Esses foram os resultados da rodada. E a classificação ficou assim. Flamengo segue líder com 47 pontos. Seguido pelo Cruzeiro com 44, Palmeiras com 43, Bahia com 36, aí vem o Botafogo e o Mirassol com 35, São Paulo com 32, Bragantino com 30, Fluminense tem 28, Internacional, que nos ultrapassou, foi o único que passou a gente, tem 27, Ceará com 26, Corinthians também com 26, com o empate o Corinthians empata na nossa pontuação. O Grêmio, que com o empate chega a 25, o Atlético Mineiro estaciona nos 24 lá embaixo. Vasco, que com a vitória chega a 22 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o porteiro da zona de rebaixamento hoje, e tem a mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro dentro da zona, com 22 pontos também. Juventude, que venceu a gente, tem 21. Fortaleza tem 15, que perdeu mais uma. E o Sport, que também perdeu mais uma, tem 10 pontos no Campeonato Brasileiro.
Então hoje nós estamos a exatos 4 pontos da zona de rebaixamento. A próxima partida do Vitória é contra o Fortaleza, aqui na Arena Castelão. E aí, torcedor, vai torcer pra quem? Rapaz. Afunda o rival ou torce pro Vitória se aproximar da gente? E se a gente não ganhar do Vasco lá, vamos ficar a apenas 1 ponto de um time que está brigando lá embaixo o campeonato inteiro. Difícil, meus amigos, é difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Pra gente finalizar o vídeo, o elenco não deve ter folgas nessa data FIFA. Tive informações com o repórter Horácio Neto que o elenco já se reapresenta amanhã em CAP para retomar os treinamentos. Claro que no meio desses dias deve ter uma folga ou outra para os atletas ali, para eles terem um tempo maior com a família, mas amanhã já tem treino lá no Vovozão. Turma, no mais é isso, vou ficando por aqui. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se tiver gostado desse vídeo, compartilhe com todos. É muito importante o seu compartilhamento, ele ajuda muito com o crescimento e engajamento aqui do canal. E eu fico muito feliz se você nos ajudar. Deixa o teu hype também, que é um método novo aqui no vídeo, que você pode estar nos ajudando a hypar esse vídeo. Então, se você tiver a opção do hype aqui embaixo, deixa o teu hype também, que é muito bacana aqui para o nosso conteúdo, tá bom? No mais é isso, Deus abençoe a todos e até o próximo conteúdo aqui no canal do Gigante. Valeu, meu povo, tchau, tchau.